Fala, espartanos! Eu sou o Coach Léo Marchioli e esse vídeo é para falar um pouco mais sobre a minha história e por quê. Eu quero fazer esse vídeo porque há 10 anos atrás eu mudei a minha vida. E esse vídeo é para mostrar para vocês que se você tiver determinação, se você tiver foco, você pode mudar totalmente a sua vida. Você pode sair da onde está exatamente agora e dar uma volta totalmente diferente, dar um outro panorama para a sua vida. Então, eu pontuei algumas coisas, eu deixei num quadro aqui do meu lado, então toda vez eu vou estar olhando para lá, para só lembrar de algumas coisas, para lembrar dos acontecimentos, mas é por isso que eu vou estar toda hora olhando para lá. Mas o real propósito é para mostrar um pouco de toda essa trajetória que eu fiz e também para que vocês se motivem. Às vezes a gente pensa que tá tarde demais, que a gente já tá velho demais, que a gente não dá para começar algo novo. E eu mudei a minha vida há 10 anos atrás. Então, eu tô com 35 anos agora, tinha 25, né, 24 quando tudo começou. E, claro, não é uma idade tão avançada, não é uma idade, né, mas eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Eu ainda não cheguei num ponto onde eu quero. E, então, assim, esses 10 anos foi uma grande mudança, esses 10 anos foram grandes acontecimentos. Eu quero pontuar mais eles, não vou ficar explicando também muita coisa para o vídeo não ficar muito longo. Eu adoro falar, mas eu não quero deixar um vídeo de 40 minutos aí para vocês assistirem. Então, eu quero só mostrar para vocês que se você se determinar, você se focar em algo e você quiser algo, em 10 anos você se torna outra pessoa. Bom, vamos lá. Antes da gente falar de 10 anos atrás, né, em 2009, a gente contando, né, os anos, porque esse ano só começou ainda, ele não terminou, então eu não conto 2020, mas eu coloquei 2020 aqui nessa lista, só para falar do que vai acontecer. Mas antes de 2009, vamos falar de 2008, foi quando eu desisti da minha carreira. Eu estava fazendo faculdade de Ciências da Computação, eu estava infeliz, trabalhando como gerente de infraestrutura da Danone, não estava feliz com isso, não estava nem um pouco satisfeito com isso e eu desisti de tudo. Foi exatamente no dia 12 de dezembro de 2008, eu larguei tudo. Eu pedi demissão, eu joguei tudo pro alto e quando eu fiz a inscrição para a faculdade, quando eu fui fazer o primeiro ano da faculdade, a minha segunda opção já era educação física. Eu já gostava de educação física, mas eu achava que eu precisava trabalhar em outra coisa para fazer dinheiro. Então eu acabei indo para uma coisa que eu cheguei a perceber que eu não gostava no caminho, né? Achava que ia gostar, mas não gostei de trabalhar nisso. E eu fui seguir o meu sonho, que era trabalhar com educação física, que foi algo que transformou um pouquinho antes disso, porque em 2006 comecei uma crise de depressão que durou esses 2 anos e em 2018 foi um ano muito assim marcado, porque foi em 2018 não, em 2008 foi quando eu venci a depressão através da atividade física e do esporte. Então isso foi um ponto principal. E aí quando isso aconteceu eu falei assim, é com isso que eu quero trabalhar. Bom, em 2009 eu entrei na faculdade, já era atleta de Kung Fu, eu já treinava Wushu, mas Wushu tradicional e luta. E foi em 2009 quando eu entrei realmente na faculdade e comecei a fazer os treinos de Wushu moderno com um técnico chinês, né? Eu já estava com um técnico brasileiro que, putz, o cara me ensinou tudo, me ensinou a dar aula, me ensinou a como me portar, a como falar, me ensinou trocentas coisas. Então é um cara que tem uma representatividade na minha vida muito grande, o cara é um puta de um irmão, assim. E aí em 2009 eu entrei na faculdade, mesmo muitas pessoas falando que não, falando, pô, não quero que você continue nisso. Meu pai, ele foi uma pessoa totalmente contra, porque ele achava realmente que eu não ia conseguir fazer dinheiro numa profissão, que é realmente uma profissão difícil, você precisa batalhar muito para você, né, ter uma condição de vida um pouco melhor. Você precisa realmente batalhar, mas eu acho que é em tudo na vida, né? Eu acho que em todas as profissões. Se você levar mediano, empurrar pela barriga, você não vai ter sucesso nenhum. Mas a faculdade de educação física, mas o setor de educação física é uma área bem ingrata se você realmente não se dedica. Você acaba se acomodando muito fácil. E aí, com isso,
eu trilhei para mim que eu seria o melhor aluno na faculdade. Então, nos 4 anos da faculdade, em todos os 4 anos da faculdade, eu não suportava a ideia de ter uma nota abaixo de 8,5. Por exemplo, abaixo de 9, né? Porque se eu ficasse com 8,5 de nota, eu ia fazer prova substitutiva para fazer de novo a prova e melhorar a minha nota. Então, foi assim, eu tenho que sair daqui muito bem preparado para o mercado de trabalho. Eu tenho que sair daqui muito bem, com conhecimento muito bem afiado para isso. E, e em 2009 eu comecei a dar aula de iniciação marcial para crianças de 2 até 6 anos. Então, em 2009 eu comecei a dar essa aula para as criancinhas de iniciação marcial. Foi um projeto que eu toquei até o final da minha pós-graduação, e foi com uma grande dor no coração que eu até parei de trabalhar com isso. Foram 6 anos da minha vida trabalhando com isso praticamente, e acabei ficando assim, eu tinha que ir para um outro caminho, mas a iniciação marcial foi um grande alicerce porque me ajudou muito a dar aula e começar a viver de forma autônoma, onde eu aprendi a trabalhar para mim mesmo e a ser responsável por tudo o que eu faço. Em 2010 foi o primeiro ano que eu consegui ser campeão brasileiro em Wushu. Era uma categoria livre, mas era uma categoria já onde eu estava experimentando as novas regras do Wushu moderno. Então esse ano é muito marcado para mim como campeão brasileiro. Foi assim, um campeonato bem difícil, mais no quesito financeiro, porque eu não tinha muito dinheiro, e eu precisava assim, eu lembro até nessa época que até arrepia, porque eu lembro que a data da minha competição foi mudada para um dia depois, e eu só tinha dinheiro para ficar no hotel até o dia que eu tinha, que era um dia antes, né, que era o dia da antiga data. E aí eu falei assim, bom, ou eu compro mais uma estadia e não como o dia inteiro, deixo de comer nesse dia antes da minha competição, e depois eu me viro para arranjar alguma carona para voltar para São Paulo. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei o dia inteiro sem comer, só tomei o café da manhã, bem reforçado que era a cortesia do hotel. Como não tinha dinheiro, fiquei o dia inteiro sem comer nada até o outro dia na hora de competir. Competi e fui campeão brasileiro nessa categoria. Em 2010 eu também eu comecei a monitoria, né, a auxiliar a professora de ginástica artística dentro da faculdade, para poder ganhar a bolsa. Então eu dava aula junto com ela e também comecei a treinar ginástica artística, que era uma espécie de grêmio. A gente começou a juntar alguns alunos que queriam treinar, começamos a treinar ginástica artística. Nesse ano eu participei de um campeonato paulista universitário, e foi bacana assim ter essa vivência dentro dessa modalidade, desse esporte que é bem assim, ele é próximo do Kung Fu, mas ele é bem distinto assim em regras, foi bem interessante essa fase. E também em 2010 eu comecei a fazer minha iniciação científica, focando numa carreira, focando na parte de estudo, né, na parte de como você buscar informação, como você aprender, como você fazer, como você ler artigo, como produzir texto. É bem diferente. E essa base da iniciação científica foi muito gratificante porque eu fiz dentro das coisas de arte marcial, da qual eu já era envolvido, e foi muito focado na parte de treinamento, que também abriu muitas portas. Em 2011 foi a minha primeira convocação para um treino da Seleção Brasileira de Kung Fu. Então foi a primeira vez que eu fui selecionado como atleta para poder participar de uma seletiva não, né? De um treino junto com a seleção. Foi no final do ano, depois de eu ter conquistado mais uma vez o Campeonato Brasileiro. E também foi o ano onde eu comecei a estudar treinamento funcional. Foi um ano assim bem positivo na minha carreira, porque como atleta principalmente, eu comecei a ter uma ascensão muito grande em 2011. Comecei a treinar com uma base muito mais forte. Eu tive grandes profissionais que me ajudaram, né? Um treinador que é o Alex, também o meu técnico que também estava do meu lado sempre, que é o Thomas Chan, um técnico chinês muito, mas muito bom, uma capacidade de ensino, assim, fora do comum. O cara, ele consegue treinar, eu acho, qualquer ser humano para fazer qualquer coisa. Em 2012, eu comecei a fazer treinos junto com técnicos da universidade
da Chinese Wushu Association. É uma associação chinesa, são alguns professores de algumas universidades da China, eu acho, se eu não me engano, era da Beijing Sports University, lá da China. E esses caras, assim, treinar com um técnico chinês mesmo, né, não aqui no Brasil, o cara que vem de lá, é uma pegada totalmente diferente, porque os caras treinam numa intensidade totalmente diferente, uma cobrança totalmente diferente, e com o chinês você só tem 3 chances de erro. Se o cara falar pra você corrigir a mesma coisa 3 vezes, o cara não olha mais pra você, e já chegou pra mim e o cara fala assim, ó, sai da área, treina ali no canto que você precisa melhorar isso, eu não quero mais te ver hoje. Até o dia seguinte eu consegui treinar com ele de novo. Isso daí é porque o meu técnico, ele que trazia esses chineses pra cá e ele me colocava junto nesses treinos, o que pra mim me ajudou muito a ver uma metodologia de treino totalmente diferente. E se eu não, é uma metodologia que eu incorporo dentro das minhas aulas de personal até hoje, que essa metodologia chinesa é totalmente fora do comum, como a galera prende o atleta em você, assim, como parece que você se sente seguro fazendo as coisas. Então, muitas vezes os meus alunos de personal, eles conseguem fazer coisas além do que eles achavam que conseguem por conta exatamente disso. Em 2012 foi quando eu me formei na faculdade, me formei em bacharel, conseguindo sempre as melhores notas, conseguindo sempre, assim, passar com notas ou 10 ou 9,5. Então, o meu sonho, o meu desejo de ter estudado pra caramba foi concretizado nisso. E aí eu fiquei assim, meio tendencioso, o que eu vou fazer depois da graduação, depois da faculdade? E foi aí, no finalzinho de 2012, que eu já comecei a falar assim, poxa, eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que me especializar mais. Não dá para eu sair para o mercado de trabalho e não ter uma especialização e não ser... eu tinha lá um curso de treinamento funcional, de treinamento híbrido, mas eu queria mais conhecimento. Eu sempre sou, assim... Para falar de estudo, eu sou o cara que mais tem de ir para estudo possível. E aí em 2013 eu iniciei a pós-graduação lá no Senac, fazendo em personal trainer, né, em treinamento físico personalizado. E também em 2013 foi quando eu fui campeão sul-americano. E nesse ano foi um ano bem assim, bem crescente na minha vida, porque foi quando eu deixei de dar aula para iniciação científica e já tinha crescido muito com alunos de personal, que eu já tinha antes, né, de ter iniciado as aulas na pós-graduação, já estava com alguns alunos e isso acabou me dando uma condição muito melhor, onde ter ido para um campeonato sul-americano, eu tive muita ajuda, muitos patrocínios de marcas, parceiras e tudo mais, mas foi assim, uma concretização de um sonho. Eu vou fazer um parênteses aqui. Porque em 2013, ser campeão sul-americano, eu volto atrás e vou para 2006, quando eu sofri um acidente de moto. Eu sofri um acidente de moto e fiquei de cadeira de rodas, fiquei realmente de cadeira. Eu lembro tem uma foto no shopping de cadeira de rodas com os amigos, tenho até que caçar essa foto para ver se eu coloco depois nas minhas redes sociais. Mas foi quando eu falei assim, puta, se eu sair dessa, eu melhorar, eu vou ser campeão sul-americano, eu vou ser campeão em algum campeonato internacional e levantar a bandeira do Brasil em primeiro lugar. Eu vou honrar o meu país. Em 2013 foi quando eu consegui atingir essa meta. Menos de 10 anos eu consegui atingir essa meta. Quando eu ainda passei por um período de depressão nesse caminho. Não foi um caminho só crescente, foi um caminho bem turbulento. Mas em 2013 foi um ano bem parado em situações acadêmicas, porque eu estava estudando muito para pós-graduação e trabalhando muito como personal. Foi um ano que eu trabalhei muito, mas horrores, assim. Eu lembro de ter a época que eu chegava, às vezes dormia no carro porque não dava tempo de voltar para casa, então eu tinha que dormir no carro depois do almoço para ter uma horinha ali para poder aguentar as aulas à tarde. Então era uma coisa bem fora do comum, foi bem bacana esse ano. Em 2014 foi quando eu me formei na pós-graduação e ainda sedento de conhecimento, eu não parei, eu fui para o laboratório de treinamento de força da USP e comecei a fazer os estudos buscando o meu mestrado. Aqui, putz, esse ano eu fui de cobaia de todo mundo que estava fazendo alguma graduação lá, seja mestrado, seja doutorado, seja pós-doc, eu fiz tudo que era teste eu estava no meio. Era teste de agachamento de 12 semanas,
testes de agachamento e leg press de 12 semanas, testes de corrida, testes de tudo que os caras estavam estudando, eu experimentava. Até mesmo restrição sanguínea. Você está lá fazendo cadeira extensora, por exemplo, o cara interrompeu o fluxo de sangue na perna para você não ter fluxo nenhum e fazer o exercício. Puta, coisas assim, fora do comum. E foi nesse ano, em 2014, onde eu tirei assim, eu já não tinha tanto medo de treinar as pessoas por conta dos técnicos chineses. Mas com sobrecarga, eu vou te falar que foi nesse ano onde eu deixei realmente de ter medo de fazer o aluno chegar no seu limite. Falar assim, ó, vamos lá, vamos descobrir o melhor da sua carga, vamos treinar até nem que seja aquele pontinho antes de você vomitar, sabe, de você passar mal. Foi ali onde eu comecei a ver que o corpo humano, ele suporta muito a intensidade de exercícios. Então eu sou muito grato por cada um dos profissionais que eu conheci nessa época e que muitos eu tenho amizade até hoje, que são caras fantásticos. Em 2015, eu continuei no laboratório de treinamento de força, estudando muito. Então, assim, eu dava as aulas da manhã, ia para lá no laboratório, fazia todos os estudos, almoçava lá, estudava, ia dar aula à tarde, depois que eu treinava e depois dava aula na noite. Era um ano bem complicado, assim. E também foi o ano que eu tive a minha graduação em terceiro do ano, pela Chinese Wushu Association. É como se fosse uma faixa preta, terceiro grau, um terceiro grau de faixa preta, só que nível mundial. Aonde eu for dar aula hoje, por exemplo, se eu for na China, se eu for na França, se eu for não sei o que, é um documento que é como se fosse um passaporte reconhecido pela Chinese Wushu Association. E isso é fora de série. Ter uma graduação dessa é como você ter uma graduação universal dentro da arte marcial. Então foi um ano bem gostoso nisso. Ainda estava competindo e desde quando eu comecei a ganhar o Campeonato Sul-Americano, o Campeonato Brasileiro, que foi em 2010, até 2015 eu consegui manter. Até 2015 eu consegui manter minha meta de todo ano eu fui campeão brasileiro. Todo ano eu tenho uma medalha de campeão brasileiro até 2015. Porque em 2016 eu participei dos primeiros campeonatos do início do ano, mas eu me aposentei em 2016 por conta de várias dores, por conta de lesão que eu tive no quadril e que eu tenho essa lesão até hoje, não tratei. Mas em 2016 era uma dor insuportável e que não dava mais para continuar treinando, então eu me aposentei. E em 2016 foi quando eu tive o início dos estudos pela Spartan Race e começando a estudar para me tornar um SGX Coach. E também em 2016, foi no meio de 2016, eu comecei foi quando nasceu o OCR 300, que é o meu programa de treinamento online, o meu sistema de treinamento online. Ele começou uma coisa bem embrionária, 12 semanas, 8 semanas de treino, mas ele iniciou com vários testes e várias pessoas estão treinando comigo até hoje, desde 2016. São poucos, mas que naquela época eu não era ninguém, era um Zé Ruela, um mais um, que estava ali falando num podcast que acabou iniciando um programa de treinamento online, mas teve início em 2016. Em 2017 eu me formei como treinador SGX, como SGX Coach, e também comecei as gravações para a Spartan Race Brasil. Em 2017 eu comecei a dar treino pela Spartan Race Brasil e a gravar diversos vídeos para a Spartan Race Brasil. Então foram vários trabalhos voluntários que eu tive e que me ajudaram muito na parte de mídia, né, a ter uma visibilidade maior. Mas foi um ano assim também com bastante trabalho, onde eu trabalhei bastante como personal, fora migrar para essa parte de treinamento para a Spartan Race e fazer todos esses trabalhos para a Spartan Race, indo para o Rio de Janeiro, fazendo vídeo no Rio de Janeiro, tenho vários vídeos daquela época, sem barba, mas ainda careca. E continuando, em 2018 eu fiz o level 2 do SGX, então eu subi mais um nível em 2018. E também foi um ano, assim, trabalhando horrores para a Spartan Race. Foi onde começou um workout tour aqui no Brasil, começou a ter uma série de treinamentos antes da prova, todos eles gratuitos, tanto os gratuitos para quem participava quanto para mim, foi totalmente voluntário. E que também me rendeu bastante conhecimento. E também foi o ano que eu comecei a trabalhar como tradução dos documentos da Spartan Race para o Brasil. Então, traduzindo
guia de regras, guia de atleta, todas as regras da Spartan Race, elas passam pela minha mão antes de irem para os atletas e até ir para a empresa que cuida daqui, né, da marca. Em 2019, eu comecei a estudar para me tornar um Master Coach da Spartan Race, então eu comecei a fazer 2 cursos para ser treinador de treinadores. Foi um ano bem conturbado, a Spartan Race estava com muita política e demorou muito para me aprovar. Para você ter uma ideia, eu comecei o curso em julho de 2019. Eu peguei o certificado de um deles no final de 2019, em dezembro de 2019. O outro só agora, em janeiro de 2020. Em 2019 eu fui fazer a primeira trifecta no Chile, junto com vários brasileiros. Foi muito bacana, uma vivência muito legal. E estar com pessoas que são parceiras até hoje. E também em 2019 foi quando eu comecei o trabalho com a Federação Brasileira de Corrida de Obstáculos, a Federação Brasileira de OCR. Aí esse ano de 2019 foi um ano bem conturbado na minha vida, de muitos altos e baixos, principalmente na minha carreira. Foi, eu acho que um ano que eu menos foquei na minha carreira e foquei mais em ajudar a marca no Brasil, o que foi um grande erro, eu acho, porque querendo ou não, quem paga as minhas contas são meus alunos, quem paga as minhas contas são meus alunos de personal, né? Mas foi o ano mais estagnado na minha vida. Eu acho que se o pessoal do Spartan Race tivesse encurtado esse negócio do Master Coach, de eu começar a treinar os treinadores em 2019 como previsto, eu teria alavancado muito mais a minha carreira. Mas foi um ano bem mediano, assim, não teve muita alteração. Agora em 2020 as coisas mudam pra caramba, elas vão mudar demais. Esse ano eu vou começar a trabalhar junto com uma outra federação, que é de jogos militares, vai ser uma outra pegada. Toda a parte de treinamento que eu tenho online, ele vai ser também disponibilizado por essa federação e muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar dentro do meu sistema de treinamento online, mesmo porque é um sistema de treinamento onde ele sofre alteração a cada vez que eu faço algum estudo. Toda vez que eu vou estudar alguma coisa, vou fazer um curso novo do CrossFit, vou fazer um curso novo em algum lugar, eu acabo integrando mais e mudando mais o sistema de treinamento do CR300, que está cada vez crescendo mais, se tornando uma família muito grande. O que eu fico contente, porque algo que começou em 2016 de forma assim minúscula, com 5 pessoas, 4, 5 pessoas, e hoje está abrangendo muito mais atletas no Brasil inteiro e até nos Estados Unidos, contendo atletas lá. E isso está sendo fantástico. E também, esse ano de 2020, eu vou começar a dar curso pela Spartan Race. O primeiro curso já tem data, será em abril, só que eu não posso dar spoiler ainda. E em breve eu vou falar sobre isso. Quando tudo estiver assim, redondinho, sabe? Contratinho assinado, aí eu vou lá e falo. Quando tiver tudo certinho, mas esse ano já tem data, em abril será o primeiro curso da Spartan Race, só que infelizmente não será no Brasil, não será para brasileiros, mas esperem, aguardem que por conta desse curso tudo vai mudar e eu espero que para melhor, principalmente para você que quer se tornar um treinador e você que quer mudar a sua vida. E eu vou te falar, isso daqui parece que faz anos e também parece que foi ontem. Mas em 10 anos eu mudei totalmente a minha vida. Eu saí de uma carreira ingrata, de uma carreira infeliz, uma carreira sem perspectiva nenhuma, para me tornar o que eu sou hoje. Então se você quer mudar a sua carreira, se você quer mudar a sua vida, não espere amanhã não. Comece agora. Dá tempo. Daqui 10 anos, você vai olhar para trás e vai ver que nem agora, escrevendo cada item dessa lista, várias lembranças. Fico muito feliz de ter vivido tudo isso que eu vivi. Isso é fantástico. Eu vou te falar que emociona muito. Então corra atrás daquilo que você deseja. E vocês sabem, eu tô de olho no treino de vocês.